Olá a todos, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de Python neste canal. Hoje, então, trazendo aí dois exercícios de Python, né? No caso, a aula 2 de exercícios de Python básico, tá? No caso aí, vamos ver a questão aí do loop, da estrutura de repetição, né? No caso, loop while, né? Então, a estrutura de repetição aí do loop while, tá? Que é um dos loops mais importantes, tirando aí a questão do loop for, né? O loop while também, ele é bastante utilizado. Nesse caso aqui, vamos ver aí o primeiro exercício, né, de hoje, que diz o seguinte, né? Fazendo o programa que calcule um fatorial de um número seguido um exemplo, né? 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, igual a 120. A gente já fez, lembra que a gente já fez um exercício similar a esse utilizando a estrutura de repetição for, né? Agora a gente vai ver como é que vai ser na estrutura de repetição utilizando while, tá? Então vamos lá. Para utilizar o while, né? Vamos pegar então basicamente a mesma coisa que fizemos aí com o loop for, né? Só que a gente vai então alterar algumas coisinhas. Deixa eu então então vamos começar do zero. Vamos fazer tudo do zero, né? Então vamos lá. Por exemplo, se eu quiser fazer da seguinte maneira, né? Para fazer para qualquer número, tá? Vamos supor que eu queira para fazer qualquer número. Então, para eu fazer para qualquer número, antes vamos fazer então chamar uma variável n, tá? E essa variável n, ela vai ser então um valor inteiro, então vai ser int. E esse int, né, que representa então o número inteiro que a gente já viu, vai receber um input, tá? E esse input aqui, então, vai nos dizer o seguinte, né? Entre e com um número. No caso, é sempre positivo, né? No caso do fatorial. Lembrando que o fatorial, né, de um número é sempre calculado com um valor positivo, tá? E aí, depois disso, vamos usar... Estou criando passo a passo para a gente entender aí a estrutura de repetição também, né? Então, vamos utilizar aqui, neste caso, while, enquanto while. Aí vai ser enquanto n for maior do que zero, né? Porque tem que ser sempre positivo. Então ele vai receber, no caso, para eu poder fazer a multiplicação eu tenho que criar um contador, né? Esse contador então vai ser um f, a variável chamada f, igual a 1, né? Ele tem que sempre fazer, no caso ele vai receber esse contador, né? Porque para eu poder fazer essa multiplicação aí, né? Senão ele não vai funcionar, tá? E aí esse f, então ele vai receber o valor de n. Então esse f multiplicado, então vai ser igual a n, tá? E esse n aí, então vai receber o valor n menos 1. Então ele vai sempre contar menos 1. Vai ser n menos igual a 1, tá? Vamos ver se funciona? Vamos lá, deixa eu printar. Print aqui o valor de n. E vou printar aqui o valor de f. Só para a gente testar aqui o nosso programa, né? Que sempre temos que testar. Vamos ver se vai funcionar. Ele demora um pouquinho mesmo para logar. E aí depois a gente vai ajeitando, tá? Primeiro é só para a gente testar o programa.
Vamos lá. Eu também só estou utilizando 4 de RAM, né? Então aí por isso que demora um pouquinho para abrir. Então vamos lá. Então vamos lá, digite um número. Por exemplo, se eu digitar 5, ó, funciona, viu? Assim ele já roda, ó, tá vendo? Ó? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 0, mas o 0 não entra. Mas aí ele já dá a multiplicação aqui de 120. Tá? Funciona. Né? Vocês viram que funciona aqui, né? Aí agora a gente vai fazer a nossa formatação do print. Por que não apareceu o 5? Porque o N está aqui embaixo. Se eu botar o N em cima, por exemplo, ó, se eu for o N aqui em cima, aí ele vai aparecer o valor 5 até o 1. Tá? Tem essa diferença aí no loop while, né? Se eu botar o valor ali em cima, ele aparece o valor que eu digitei. Se eu botar o valor do print ali embaixo, ele não vai aparecer o valor que eu digitei, que aí não vai ficar na mesma formatação ali, tá certo? Aí agora a gente só vai ajeitar aqui então a nossa formatação para ficar igual a esse exemplo daqui, né? Que a gente viu aqui, tá? Desculpe aí pelo barulho, né? Vocês estão ouvindo aí. Então, para ficar igual à formatação, então vamos fazer o nosso primeiro print aqui, né? Então, nosso print aqui então vai ser a chave, né? Que eu vou botar então a variável aqui, vai ser então fatorial igual, e aqui o ponto format então vai ser o valor de n, tá? Então esse vai ser o nosso primeiro valor aqui do fatorial, tá bom? O que mais podemos fazer aqui então para modificar? Aqui o valor do n, aqui eu vou utilizar então o novo format, né, para eu poder então ficar na mesma linha, né? Então vai ser da seguinte maneira, ó. Aqui esse print então vai me dar mais uma chave, par de chaves. Ah, e lembrando para ficar na mesma linha, eu esqueci de utilizar aqui esse valor end, né, e o espaço vazio. Por quê? Porque cada print então vai ficar na mesma linha, tá? Muito importante utilizar isso daí. E aqui, aí aqui vai ser ponto format n, e esse n então vai receber aqui o end também e as aspas vazias, né, para poder então colocar um print aqui, outro print do lado e assim por diante, né? Para a gente fazer cada print aí na mesma frase. Vamos ver se funciona. Funciona. Né? Vocês já podem reparar aqui, ó, e ficou, né, o 5 fatorial, e aqui esse 4, 3, 2, 1, tá vendo? Ó? O print de 5, 4, 3, 2, 1, e o outro print aqui do lado aqui do F. Tá? Então funciona. Até o momento tudo ok. Né? Só que aí a gente precisa então fazer um outro print aqui no meio, para a gente poder então fazer aquela nossa colocar então essa cruzinha aqui, ó, tá vendo? Colocar essa cruzinha de multiplicação. E aí como é que a gente vai fazer isso, né? Vamos botar lá print. Então o print vai ser, ó, x, tá? Então para cada x então, só que aí nesse caso eu vou ter que fazer uma condicional dentro desse print, porque o último valor aqui, ó, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, quando esse último valor aqui estiver menor que
o valor de n, aí ele vai ter que trocar pelo x, em vez de ser o x, vai trocar então pelo valor do igual, né? Então aí eu vou ter que criar uma condicional aqui. Então aqui vai ser ó, x, se, no caso, o n for menor do que 1, né? For menor do que 1, então, else, então ele recebe o igual. E aqui, então, o nosso valor do end, né, vai ficar, então, na mesma linha. Vamos ver se funciona. Funciona! Funciona! Funciona muito bem. Então, tá aí, ó, 5 fatorial é igual, então, a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, e o valor de 120, né? Eu posso dar um espaçamento aqui para ficar mais bonito. E, né, posso criar um espaço aqui e um espaço aqui. É para ficar mais organizado, né? Ver, ó, por exemplo, 5 fatorial. Depois de 4 vezes 2 vezes 1 funciona. Vamos ver se funciona para 1 fatorial de 1 é 1, ok? Fatorial de 0 também é 1, ok? Funciona. Fatorial de 10 funciona, né? Então aí funciona aí perfeitamente bem aí, então, o nosso programa, né? Nosso primeiro programa aí. A gente viu ali, ó, por exemplo, tutorial de 52, certo? Funciona aí perfeitamente bem, tá? Então aí tá aí o nosso primeiro exercício concluído, né? Lembrando que depois também vai estar lá no nosso GitHub também. Então esse foi o nosso primeiro exercício da aula de hoje. Vamos agora para o segundo. Segundo exercício, então, da nossa estrutura de repetição do loop while. Diz o seguinte: escreva um programa que receba várias idades e que calcule e mostre a média das idades digitadas. Finalize digitando a idade igual a zero. Então, no caso aqui é para mostrar então a idade, né? E aí vamos lá. Então, para a gente poder fazer esse programa, a gente tem que criar então primeiro o nosso nossa variável, né, chamada idade. A nossa variável chamada idade, então vai receber os valores inteiros, né, lembrando que idade é somente valores inteiros, né? E esses valores inteiros vai receber um input, né? E esse input então vai dizer o seguinte: digite uma idade, né? Digite uma idade. Tá? Então aqui, para a gente digitar a nossa idade. Lembrando que antes disso, era para a gente ter criado ali os nossos contadores, né? Os nossos contadores. Então, os nossos contadores iniciais serão, para a gente poder contabilizar, então vai ser a própria idade, vai ser o contador chamado soma, porque eu preciso fazer a média, então eu preciso somar os valores das idades, né, para poder fazer a média aritmética simples. E aqui o nosso fonte, né, para dizer quantas idades então foram digitadas. Né? Então tudo isso então será igual a zero. Tá? Então, feito isso, aí então eu posso já criar meu while. Né? Então, meu while vai ser da seguinte condição: while enquanto o número for diferente de zero, tá? Enquanto isto for diferente de zero, é porque não funciona.
Ah, tá. Enquanto a idade digitada for diferente de zero, tá? Esse é o nosso loop while. Enquanto a nossa idade for diferente de zero, o que então vai fazer, né? Ele vai pegar a soma, a nossa variável soma, somar a idade recebida, tá? Essa idade recebida, daí, então depois ele vai contar, então ali mais igual a 1. E aí essa idade, então eu vou então de novo botar esse input aqui para eu poder então colocar novos valores, né? Até que então eu digite 0, tá? E no final aqui, então eu vou botar no final disso tudo, então aí que eu tiver todos os valores, eu vou digitar aí a nossa valor da média, né? Então eu vou calcular aí a nossa média. E aí a nossa média vai ser dada da seguinte maneira: média, uma média aritmética simples, então a média igual, né, a soma das idades dividido pelo conte, que é o total das idades que foram digitadas, tá? E aqui o nosso print vai ter do seguinte formato, né? Aí então vai ser assim, ó, a soma das idades soma das idades igual, aqui umas chaves, né, que então vai aparecer a variável das somas, a soma das idades, e a média vai ser igual, e aqui vai aparecer então o valor da média. E aí vai ser então do format soma, vírgula, média. Né? Porque aqui então vai aparecer o primeiro valor, né, da soma e aqui o segundo valor da média. Tá? Vamos ver se está funcionando? Vamos lá. Digite uma idade, por exemplo. Se eu digitar 5, 2 e 3. Ó, a soma das idades é 10 e a média é 3,333. Então funciona direitinho aqui, né? Lembrando que vocês também podem estar arrumando aqui, então, as casas decimais aqui também, né? Aí fica a critério de vocês aí, né? Por exemplo, se eu pegar 5, 2, 1, 7, 8, 56, 0, aí pronto, ó. Tá? Funciona direito aí, né? Para vocês aí conferirem depois aí a situação de vocês, tá? Então, então aí por hoje é só, né? Estão estando fora das nossas aulas de exercício de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Então, lembrando que toda sexta-feira temos a nossa aula ao vivo, né? Aqui na Twitch. Então, e depois nossa programação segue no YouTube, tá? Então é isso. Esses foram nossos dois exercícios de hoje do Loop While.